Tudo é lindo no vilarejo. Ar puro, floresta e um rio a poucos passos da casa. Que sons são familiares à vida no vilarejo? O cantar de um galo, o mugido de uma vaca, o rugido do motor de um trator, as conversas de idosos em um banco. Todos que já estiveram no vilarejo podem se lembrar de suas associações com esse lugar atmosférico. Mas nesse dia, a rotina habitual foi interrompida pelo sinal de uma ambulância. A única pessoa que gritou mais alto do que ela foi Ellie, que a chamou por si mesma. Steve, venha comigo, estou com medo, pediu a esposa de Ellie. Onde vou colocar minha casa? Respondeu o marido, acenando com as mãos. Não terei tempo de fechar todos os cadeados antes que o gado seja levado para dentro. Vá sem mim. Estarei aqui assim que estiver livre. O que há para conduzir? Ellie se ressentiu de mim. 3 vacas, 2 cabras, sua esposa está tendo um aborto espontâneo. Ainda está pensando em seu negócio não lucrativo? Os médicos já estavam dizendo a Ellie que não havia tempo para discutir com o marido. É uma questão de minutos. Ela está sangrando muito. Enquanto Steve hesitava em responder, as portas do carro já haviam se fechado e Ellie estava sendo levada para a cidade. Steve já estava imaginando o quanto sua esposa iria bater nele quando chegasse em casa. Mas ele realmente não podia deixar seus negócios de lado. Na verdade, ele achava que não havia nada de grave acontecendo com sua esposa. Ela apenas gritava demais e ficava nervosa. Foi por isso que a gravidez foi difícil. Durante todo o tempo, a mulher se lamentava e chorava. Como era possível? Seu marido a abandonou em um momento tão difícil. A fazenda de Steve já era a principal causa de brigas e escândalos na família. Até mesmo a gravidez de Ellie foi difícil, pois ela estava constantemente irritada. No dia anterior, ela havia pedido a Steve que vendesse a fazenda não lucrativa e fosse para a cidade. Ele era formado em soldagem. Havia uma escassez de especialistas desse tipo na cidade. Eles viveriam bem, mas o homem não queria se desfazer de sua fazenda. Ele era viciado na vida no campo. Quantas vezes Ellie lhe dissera que não havia um hospital adequado no vilarejo, que só havia uma escola no vilarejo vizinho e que eles nunca tinham ouvido falar de jardins de infância. Eles se sentiriam muito mais confortáveis na cidade, mas o homem era implacável. Ele não trocaria sua vida no vilarejo por uma vida em uma selva de pedra. Ellie saiu do escritório. Ela não estava usando o rosto. Pegou seu celular e ligou para Steve. Não vamos ter o Mike, disse ela com tristeza. Não conseguimos. Steve suspirou pesadamente e de forma audível, mas não atendeu. Ellie ouviu o marido fungar, então ele não quis falar, para que ela não percebesse que ele estava chorando. Você virá me buscar? Ela perguntou. Vou receber alta amanhã. Ellie, não posso lhe contar ainda. Tenho muito o que fazer. Algumas pessoas da cidade estão vindo me visitar. Eles têm uma proposta para mim, respondeu Steve. Ele percebeu a reação que estava prestes a ter. Ellie se conteve no início. Ela não queria fazer uma cena no meio do hospital, mas estava tremendo de raiva. Além da dor que havia sentido, ela também se sentia abandonada, indesejada. Como Steve não conseguia perceber que o apoio dele era vital para ela agora. Mas Ellie não conseguia falar direta e gentilmente. Ela não sabia como perguntar. A mulher falava apenas na linguagem da agressividade e das exigências, com medo de se mostrar fraca e indefesa. Foi por isso que dessa vez ela fez outro escândalo, em vez de uma conversa calma. Está sugerindo que eu pegue o ônibus? Ela perguntou discretamente, embora estivesse começando a ferver. A cada palavra, a tensão em sua voz aumentava. Depois do que aconteceu comigo, eu ficaria presa em um micro-ônibus abafado. Ellie, talvez esta seja a minha chance. Seu marido a atendeu e havia uma espécie de súplica
Em sua voz, ele estava contando com a compreensão da esposa. E se der certo, como viveremos? O que a cidade poderia lhe oferecer? Ellie começou a ficar ainda mais agitada. Quem precisa de seu negócio? Já perdi um filho por sua causa, e você continua me deixando nervosa. Não diga isso. Você não acredita em mim? É por isso que não consigo fazer nada por mim mesmo? Steve lhe respondeu um pouco ressentido. Ellie desligou o telefone. Ela percebeu que aquela conversa era inútil. Isso só a deixaria mais nervosa. Mas ela não conseguiria nada do marido. O que a deixou mais irritada foi o fato de Steve realmente não perceber que sua fazenda nunca seria um sucesso. Quem no campo precisa de leite e ovos? Todos eles têm muito disso, e seu faturamento para a cidade é pequeno. Os empresários não cooperarão com ele. A mulher esperava que Steve caísse em si e percebesse que ela não poderia pegar o ônibus. Ela acreditava que seu esposo a escolheria em vez de seu negócio. Na manhã seguinte, ela ligou para Steve imediatamente. Tudo o que ela precisava fazer era abrir os olhos. Como ela esperava que o homem tivesse percebido seu erro. Não posso ir, Ellie, respondeu Steve culpado. O carro não dá partida. Por que está mentindo para mim? A mulher estava com raiva. Ontem ele deu partida, hoje não. Diga-me que não se importa comigo. Não, eu estava pensando em você a noite toda. É claro que eu tinha que conhecê-lo, mas a tecnologia falhou comigo. Arrependido e honesto, Steve confessou. Ele não estava mentindo. Seu carro realmente não deu partida. Mas o homem não ficou muito chateado com isso. Ele estava com medo de perder as reuniões com os empresários da cidade, que chegariam naquele dia. Só que o horário não havia sido informado. Ellie desligou o telefone para não desperdiçar energia com conversa fiada e palavrões. Parecia-lhe que seu marido nem sequer percebia o que havia acontecido com ela. Era como se ele não estivesse triste com a morte do bebê. Ele não percebia a dor no coração que isso representava para ela. Se Steve disse que não poderia vir, não havia por que esperar por ele. A mulher cobriu a cabeça com um cobertor e chorou amargamente, para que seus colegas de quarto não vissem suas lágrimas. Mas todos já haviam adivinhado tudo. Por que você precisa de um marido assim? Disse uma das moças que estava deitada com Ellie. Se você tivesse dado à luz, ele a teria mandado no ônibus com o bebê também. Vocês não dizem nada, respondeu Ellie debaixo do cobertor. Estou exausta. Onde vou deixá-lo? Se eu for embora, será uma vergonha para toda a aldeia. Fique na cidade e deixe-o ficar lá com suas vacas, recomendou o primeiro vizinho. Ellie não respondeu nada. Ela havia pensado em divórcio muitas vezes, mas não tinha para onde ir. Era verdade que o divórcio não era muito comum no vilarejo. Todos estavam acostumados a viver com o que Deus mandava. Metade das pessoas que Ellie conhecia era casada com vagabundos, que bebiam, ou com homens que saíam para trabalhar por meses a fio. Todos estavam acostumados a se contentar com o que tinham. Ela se assegurou de que, pelo menos, Steve não bebia e não fazia nada. A fazenda podia não ser lucrativa, mas pelo menos seu marido tinha um trabalho a fazer. E ele estava em chamas. Ellie até o apoiou no início. Mas então, ela ficou sem energia. Se Steve tivesse lhe dado ouvidos e vendido tudo antes de se mudar para a cidade, eles teriam uma boa vida. Mas para onde ela iria sem ele? Ellie decidiu não ir direto para a estação. Ela não estava muito na cidade. Só vinha para fazer recados no hospital ou para comprar eletrodomésticos. Ela só queria caminhar pelo centro, para ver como as pessoas viviam. É claro que ela não estava vestida de forma muito apresentável. Mas sabe-se lá quem ela era. Seu estado moral estava tão deprimido que não importava sua aparência. Ellie chamou um táxi
e pediu para ser levada à rua principal, onde todos os habitantes da cidade passavam o tempo. Os olhos da mulher se arregalaram com a variedade de lojas e restaurantes. Ela não estava acostumada com tanta gente. Todos estavam correndo ou apenas passeando sem pressa. As pessoas estavam muito bem vestidas. Meninas com cabelo e maquiagem. Ellie parecia um corvo branco no meio da multidão, mas não ficou envergonhada. Ninguém prestou atenção nela. A mulher imaginou que ela também, com algum vestido ou terno elegante, estava andando por essas ruas, indo a um café e depois a uma boutique para comprar uma bolsa nova. A única coisa de que ela não gostava era o barulho. De todos os lados, vinham trechos de conversas de outras pessoas, buzinas de carros ou música de cafeterias e lojas. Parecia incomum, mas ela poderia se acostumar com isso. De repente, Ellie viu um vestido lindo na vitrine de uma loja. Ela não pôde deixar de parar e olhar para ele. A mulher só tinha visto roupas assim em filmes, em algumas mulheres ricas. Você gosta dele? De repente, um homem lhe perguntou. Ellie até deu um pulo de susto e surpresa. Ela olhou para o estranho que havia falado com ela e, a princípio, não acreditou que ele pudesse estar se dirigindo a ela. Ellie se virou para trás para ver se havia alguma beldade atrás dela com quem o homem pudesse ter falado. Quando teve certeza de que estava sozinha do lado de fora da loja, decidiu responder. Eu só posso sonhar com isso. Não fui feita para esse tipo de roupa, disse ela, envergonhada. Ellie estava mentindo. Ela era uma mulher de destaque, muito bonita. Se não fosse por suas roupas ruins, ela seria irreconhecível como uma aldeã. Não diga que você está linda, respondeu o homem. Olhe para todas essas belezas ao seu redor. O que resta da beleza delas se você lavar a maquiagem e tirar as roupas de marca? Apenas o vazio. E você é linda, sem todo esse glamour. Ellie corou. Ela nunca havia recebido elogios tão bonitos e agradáveis. O homem se apresentou como Max e estendeu a mão. Ela também disse seu nome e quis apertar a mão dele. Mas o novo conhecido pegou sua mão e a beijou. Ellie ficou ainda mais corada. No vilarejo, ela teria sido chamada de trapaceira por essa ação. Ainda bem que nenhum dos vizinhos podia ver isso e nunca saberiam. Gostaria que eu lhe comprasse esse vestido e você verá que não está longe das beldades locais? É mesmo? Fiquei um pouco surpreso e até com um pouco de medo de Ellie. Não tenho nenhum lugar para usar isso. Provavelmente vale tanto quanto minha casa no campo. É apenas uma coisa pequena para mim. Só quero animá-la. Você parece deprimida, disse Max. Ellie baixou os olhos e confirmou que estava triste. Max sugeriu que ela fosse a um restaurante. Ele queria descobrir o que poderia ter entristecido essa bela mulher. Se necessário, ele estava pronto para ajudar. Dessa vez, por algum motivo, Ellie decidiu concordar. Ela não se deu conta de como havia respondido. Ela estava a caminho do restaurante mais próximo com seu novo conhecido. Quando entraram, Ellie se deu conta de como parecia inadequada naquele lugar. Se na rua ninguém prestava atenção nela, agora os olhos de todos os funcionários e visitantes estavam fixos somente nela. A mulher até corou e quis ir embora. Vamos para a mesa VIP, onde ninguém poderá constrangê-la, disse Max quando percebeu a mudança no humor de Ellie. Não se importe com essas pessoas. Elas são apenas estúpidas. Não estão acostumadas com a visão de pessoas comuns. Ellie contou a Max como tinha chegado à cidade e o que ela mais gostava na cidade. O homem havia lhe perguntado sobre isso. A mulher ficou impressionada com o fato de Max estar interessado nela, em sua vida. Ele também perguntava constantemente se ela gostava deste ou daquele prato. Steve geralmente só falava de si mesmo e de seus negócios, então era incomum e agradável receber atenção.
Enquanto os novos conhecidos estavam conversando, um assistente se aproximou de Max e lhe entregou um pacote. Ellie reconheceu imediatamente o que estava escrito nele. O pacote continha o nome da loja onde ela havia comprado o vestido. Ela se atreveu a supor que Max havia pedido a seu subordinado que comprasse o vestido para ela, mas a ideia parecia ousada demais. Ellie se apressou em afastá-lo de si. Qual não foi sua surpresa quando o homem lhe entregou um pacote e disse que era um presente para ela? Não posso aceitar um presente tão caro, respondeu Ellie, que na verdade estava muito ansiosa para recebê-lo. Mas ela tinha medo de ficar devendo alguma coisa. Depois. Eu só quero me animar. Isso não significa nada, respondeu Max e colocou a bolsa ao lado de Ellie. Agora, a mulher se encolheu. Ela não sabia como se comportar. Ela olhou para o relógio e disse que tinha de ir à estação. Havia um ônibus saindo em 1 hora. Deixe que eu lhe dê uma carona até em casa, sugeriu Max. Seria muito mais confortável do que um ônibus abafado. Obrigada pela oferta, mas vou recusar, respondeu Ellie. Não sei como vou explicar ao meu marido que estou de volta com um homem e com um presente tão caro. Você não quer chamar tanta atenção, e seu carro com certeza será notado em nosso vilarejo. Ellie não estava apenas com medo de que os rumores de sua infidelidade se espalhassem entre os vizinhos. Ela estava apenas com medo de entrar em um carro com um estranho, e um estranho tão insistente. Algo no homem rico a assustava. Max, então, se ofereceu para levá-la pelo menos até a estação de trem. Mas Ellie recusou novamente. O homem percebeu, pelo olhar dela, que ele havia exagerado nos sinais de atenção, e a mulher agora estava desconfiada dele. Ela era compreensível. Então Max disse que chamaria um táxi. Então você se sentirá segura? Ele perguntou a Ellie. Sim, isso é o bastante, respondeu ela educadamente. Durante todo o trajeto, Ellie pensou em maneiras de explicar a si mesma como havia comprado um vestido tão caro. Ela até arrancou a etiqueta para que ele não soubesse quanto custava. A mulher se repreendeu por ter aceitado o presente. Ela não teria nem mesmo um lugar para vestir essa beleza. Por outro lado, ela se convenceu de que simplesmente merecia um vestido assim. E Steve faria bem em saber que sua esposa ainda era do interesse do sexo oposto. Especialmente para um homem como Max. De certa forma, ela até queria deixar o marido com ciúmes. Ela o deixou completamente relaxado. Quando o ônibus parou no ponto, Ellie viu o marido imediatamente. Será que ele teve o bom senso de pelo menos encontrá-la aqui? Você demorou tanto, disse Steve ao ajudá-la a descer do ônibus. Faz muito tempo que não recebo alta. O homem notou a bolsa nas mãos de Ellie, mas ainda não perguntou nada. Ellie percebeu, levantou o nariz com altivez e jogou o cabelo para trás. Ela ainda estava ressentida com Steve por não tê-la buscado na cidade. Decidiu dar uma volta. Com um pouco de emoção, ela respondeu: Não vejo a hora de você me levar para a cidade. Você provavelmente precisa de um pouco de paz e está fazendo uma caminhada, respondeu o marido. Sem nenhuma raiva. Pelo contrário, em sua voz, ele sentia carinho. Vejo que você tem roupas novas. Não seja boba. Nunca teremos dinheiro para comprar um vestido como esse, respondeu Ellie com o mesmo ar de piedade. É um vestido de grife caro. Eu o ganhei em uma rifa. Steve ficou surpreso com o fato de sua esposa, após o aborto, ter tempo para participar de competições. É incrível de onde essa mulher tirou sua energia. Depois de um evento moral tão difícil, ela ainda tinha energia para passear, fazer escândalos e se divertir. Steve percebeu que era muito mais fraco moralmente do que sua esposa. Ellie mentiu que tinha ido à cafeteria para almoçar e se tornou a 1000ª cliente.
Foi para isso que ela ganhou o vestido. Steve não questionou a lógica de tal presente da cafeteria. Ele acreditou em sua esposa. Ela não poderia realmente comprá-lo se fosse tão caro. Steve nem pensou no fato de que outra pessoa poderia ter lhe dado tal presente. Era mais fácil acreditar que o dono da cafeteria havia adivinhado o tamanho por acidente. Enquanto Ellie descansava depois da estrada, ela percebeu que seu esposo tinha algo a lhe dizer. Steve sempre começava a se comportar de forma muito estranha quando percebia que precisava iniciar uma conversa cujo assunto seria desagradável para Ellie. Ele começava a fazer coisas que não estava acostumado a fazer. Oferecia-se para lavar a louça, andava pela sala, saía para o quintal à procura de algo para fazer. A propósito, sempre há algo para fazer no vilarejo. Mas se Steve estivesse em um estado tão nervoso, ele não conseguiria encontrar nada para fazer. Diga-me o que aconteceu novamente. Eu não aguentei mais e coloquei o copo de chá que não havia sido batido sobre a mesa. Estou tendo um pequeno problema na fazenda. Steve começou a dizer de forma incerta. Ellie observou que isso não era surpreendente, pois seu marido estava sempre com problemas. Ela pediu que ele fosse direto ao ponto, pois sua paciência estava se esgotando. Preciso de dinheiro. Eu deveria comprar um porco ou um bezerro. Steve estava andando de um lado para o outro ainda mais do que antes. Achei que deveríamos vender seu vestido, já que ele é tão caro e você não tem onde usá-lo no vilarejo. E quando eu estiver bem, comprarei um igual, ou até melhor. Se Ellie não estivesse sentada na cadeira, teria caído de pé. Ela estava acostumada a todos os tipos de ofertas do marido, mas isso era demais. Talvez eu devesse vender sua fazenda e me mudar para a cidade. Assim, eu teria uma desculpa para usar um vestido. Ellie começou a dizer. E a cada nova palavra, seu tom ficava mais e mais irritado. Até que você se recupere e ganhe dinheiro para comprar um vestido, eu não precisarei de um, a menos que você me enterre nele. Ellie bateu com as palmas das mãos na mesa, levantou-se e saiu de casa. Ela queria ir para algum lugar, longe de casa, para não continuar discutindo com o marido. Ellie caminhou até o rio. A visão da água a acalmava, mas não dessa vez. A suavidade escura da superfície do rio e o sol, que já estava se aproximando do horizonte, deixaram-na com saudades de casa. Por que diabos eu vim fazer essa caminhada? Ellie falou, mas bem baixinho. Por que conheci Max? Eu estava apenas vivendo minha vida. Pensei que todos os homens fossem como Steve. Acontece que não são. Há homens que podem dar presentes, ouvir e ter pena. Não posso continuar vivendo como antes. Não posso. Ellie chorou amargamente. Ela se sentia ofendida pelo fato de alguém nesta vida ter a sorte de se casar, morar na cidade e ir a restaurantes. Sua realidade era um vilarejo do interior e um marido perdedor. Ela se lembrava de si mesma quando era uma garotinha e sonhava em ter uma família. Desde pequena, Ellie se imaginava como uma mamãe, com muitos filhos, e no final não conseguiu ter nem mesmo um filho. A mulher chorou amargamente. Eu estava cansada de ser forte, disse ela. Cansada dessa falta de esperança. Steve nunca terá sucesso e estou apenas perdendo meu tempo com ele. Toda a sua dor, seu cansaço, Ellie deixou na praia. Seu estado de espírito mudava constantemente. Ela estava com raiva, triste ou sonhando. A mulher já estava confusa sobre seus próprios sentimentos. Quando Ellie voltou para casa, Steve já tinha ido para a cama. O fazendeiro tem que acordar cedo. Então ele foi para a cama bem cedo. É claro que Ellie sabia dessa peculiaridade do marido. Ela mesma estava acostumada a levantar e deitar tão cedo. Mas, dessa vez, sua adesão aos hábitos do marido a enfureceu. Ela pegou uma toalha
e começou a bater em Steve. Então, a esposa dele foi para o lugar errado. Ela se ausentou por horas e ele ficou de lado. Ellie gritava: "E se eu me afogasse? Talvez tenha acontecido alguma coisa comigo? E você simplesmente foi dormir. Pare com isso, por favor", pediu o homem assustado e cobriu o rosto com as mãos. "Sei que você não fará nada contra si mesmo. Você se ama demais." Ellie ficou paralisada. Ela percebeu que seu marido não se importava nem um pouco. Ele não se importava com ela, não tinha ciúmes. Mas Steve não tratava sua esposa porque não se importava. É que ele confiava em sua esposa e não podia sequer pensar que ela fosse capaz de qualquer ato precipitado. "Saia da cama. Não quero dividir a cama com você", disse Ellie com severidade. "Você dormirá no chão, no tapete." Steve obedeceu aos desejos de sua esposa sem questionar. Ele percebeu que os hormônios dela estavam em alta. Além disso, Ellie havia passado por muito estresse, então era melhor fazer o que ela queria. O homem até se repreendeu um pouco por não tê-la seguido. Mas agora era tarde demais para se arrepender. No dia seguinte, Ellie acordou ainda mais cedo que seu marido. Ela não queria perder a oportunidade de falar com Steve. Ela queria animar um pouco o marido, para que ele soubesse que ela não ficaria presa a ele para sempre e que seria fácil perdê-la. "Se você quer saber", disse Ellie, presunçosa, depois que Steve lavou a louça e se sentou para o café da manhã. "Eu não ganhei esse vestido. Ele me foi dado por um homem rico porque ele gostava de mim. Minhas vacas começaram a dar queijo em vez de leite." Seu marido riu dela. "E o mais caro? Logo estaremos dourados." Pela expressão de Ellie, ficou claro que Steve deveria ter ficado em silêncio. Não era que ela estivesse com raiva novamente. Em vez disso, havia decepção em seus olhos. "Quer dizer que você acha que ninguém pode olhar para mim? Você acha que eu não sou uma mulher?" perguntou Ellie com tristeza genuína. Toda a sua arrogância se esvaiu. "Porque você é a mulher mais bonita do vilarejo." Steve tentou animar sua esposa. "Eu simplesmente não acredito que alguém possa fazer tais presentes de graça, especialmente as pessoas da cidade. Elas não têm alma. São insensíveis como pedra." Ellie não disse nada. Ela pensou um pouco e disse que tinha que voltar para a cidade em uma semana. Depois do aborto, ela precisava fazer um check-up. "Você vai me levar? Ou vou ter que pegar o ônibus de novo?" ela perguntou, sem esperar mais por uma resposta positiva. "Farei tudo o que puder para estar livre até hoje", respondeu Steve. "Ou eles a roubarão." O homem disse a última frase com uma evidente zombaria. Isso finalmente convenceu Ellie de que o marido não estava nem um pouco preocupado. Por que tanta autoconfiança no perdedor da fazenda de sempre? Durante toda a semana, Ellie e Steve mal haviam se falado. Ellie simplesmente não queria, porque toda vez que eles conversavam, ela acabava se decepcionando. E Steve tinha medo de dizer a coisa errada para não deixar sua esposa irritada ou chateada. Apenas um evento os forçou a conversar seriamente. No final da semana, um carro caro parou em frente à casa. Era obviamente alguém de fora da cidade. E a placa do carro era falsa. Ellie ficou assustada no início. Ela pensou que fosse Max. De alguma forma, ele havia descoberto o endereço dela e tinha vindo buscá-la com o marido. Embora estivesse preocupada, ela tinha um pouco de esperança de que fosse ele. Mas outro homem saiu do carro e chegou em sua própria casa. Era o mesmo empresário da cidade que havia sido o motivo pelo qual Steve não tinha ido encontrar sua esposa. Mas da última vez que eles se encontraram, não se encontraram. Steve saiu para visitá-lo, satisfeito. Ele esperava ouvir uma proposta que mudaria sua vida para sempre. Por um lado, o empresário disse algo semelhante,
Mas, por outro lado, não era a mudança com a qual o fazendeiro havia sonhado. O empresário queria construir um resort de férias no vilarejo. Ele gostava do ar e da natureza daqui. E havia um rio. A única coisa que o atrapalhava era a fazenda de Steve. Ele precisava do terreno exato em que ela estava. O homem ofereceu uma grande soma de dinheiro para comprar o trabalho da vida de Steve. Quando Ellie ouviu a oferta, ela até se sentou no banco, embora suspeitasse do que seu marido diria. E suas suspeitas estavam corretas. Steve se recusou terminantemente a vender a fazenda. Não importava o quanto o empresário aumentasse o valor e tentasse persuadi-lo. Era inútil. Era inútil. Minha oferta sempre se mantém, disse o milionário em tom de despedida. Então, aqui está o meu número. Se você conseguir pensar nele, eu mesmo voltarei a ligar para você. Steve pegou o cartão, mas o jogou fora assim que o homem saiu. Que idiota! Ellie comentou sobre a decisão do marido e saiu para a casa. Você descobrirá que estava errado o tempo todo, disse o homem com confiança. Para si mesmo. Eu vou provar isso. Steve conseguiu encontrar tempo para consertar o carro e dirigir até a cidade com sua esposa. Ellie esperava que seu marido gostasse da atmosfera da cidade. Ela planejava levá-lo para passear e conhecer as ruas e os restaurantes. Steve concordou com a proposta, mas apenas para não aborrecer sua esposa. Ele não gostou nem um pouco da cidade. Veja como ela é linda! Exclamou Ellie. Não estou vendo nada bonito, sem nenhuma negatividade, respondeu o marido. É tudo bonito, mas não tem alma. É empoeirada, barulhenta e cinza. É assim que posso descrever sua cidade? Vamos para casa. Estou ficando com dor de cabeça de tanta conversa, buzina e barulho. Tudo bem. Sua esposa, entristecida, lhe respondeu. Mas estou passando por um restaurante que não é muito necessário no banheiro feminino. Steve não se importou. Ele se sentou em um banco em frente ao estabelecimento e pegou um maço de cigarros. Assim que Ellie entrou no restaurante, foi recebida por uma jovem que lhe perguntou que mesa ela havia reservado e a que horas. Eu só preciso ir ao banheiro, respondeu Ellie com uma voz lamentável. Em resposta, ela recebeu um olhar de surpresa. Era a primeira vez que ela via uma coisa dessas. Desculpe-me, mas você pode ir à lanchonete da esquina. Ela não parecia tão educada quanto antes. Somente visitantes podem usar nossos banheiros. Ellie estava chateada. Ela não queria ir à lanchonete, mas tinha de ir. Não ia se rebaixar e implorar para que a deixassem entrar. A mulher se virou para sair, quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Esta é uma linda mulher que está comigo, disse Max com certo orgulho. Mas ela tentou compor a garota, mas Max a interrompeu e respondeu que não se importava com quem e o que dizia. A mulher está comigo. Portanto, você tem que deixá-la entrar. Caso contrário, você perderá um cliente na minha cara. Ellie foi deixada entrar e Max educadamente a informou que ela podia e que estava a caminho de onde ela estava tão ansiosa para ir. Ellie nunca havia se sentido tão humilhada em sua vida. Ela estava incrivelmente envergonhada, mas ela decidiu que ir seria ainda pior. E ela não queria perder a oportunidade de falar com Max novamente. Ellie levou muito tempo para decidir sair do banheiro feminino. Ela lavou as mãos e o rosto várias vezes, pensando no encontro vergonhoso que havia acontecido entre eles. Ellie pensou em como poderia sair da situação de forma agradável e percebeu que quanto mais tempo ficasse no banheiro, pior seria. O que eles iriam pensar? A mulher reuniu seus pensamentos e finalmente saiu. Afinal de contas, Max poderia já ter ido embora ou nunca mais tê-la encontrado. Mas o homem permaneceu no mesmo lugar. Ele não tinha ido a lugar nenhum, mas estava deliberadamente esperando Ellie
voltar. Seu coração disparou freneticamente. Agora, ela se sentia tão estúpida quanto possível. Tenho pensado em você todos os dias desde que nos conhecemos e me repreendo por não ter pedido seu número de telefone, disse Max, completamente alheio ao tempo que ela havia passado ali. Ellie ficou tão surpresa com a pergunta que imediatamente ditou o número do telefone. Ela nunca havia imaginado que isso levaria a qualquer tipo de comunicação. Só mais tarde, a mulher pensou que provavelmente não estava muito bem com seu marido vivo. Você demorou muito, disse Steve, quando Ellie saiu. Você entrou em algum tipo de concurso novamente? Não, um homem queria me conhecer, respondeu Ellie com seriedade. Ela queria verificar a reação do marido novamente. Sim, e eu estou aqui fora, tentando lutar contra um monte de modelos. Vamos para casa. O barulho e a poeira me dão dor de cabeça, brincou Steve. Ellie suspirou pesadamente. Para conter sua raiva, ela se ofendeu com o fato de o marido novamente não acreditar na possibilidade de que ela pudesse despertar o interesse de alguém. No entanto, enquanto dirigiam para casa, Max lhe mandou uma mensagem dizendo que já estava com saudades dela. Involuntariamente, a mulher sorriu e, em seguida, excluiu a mensagem e guardou o celular. Steve nem percebeu como o humor de sua esposa havia mudado. Eles estão enviando anúncios novamente? Ele perguntou quando ouviu o som da notificação. Não, é um lembrete para depositar dinheiro, disse Ellie a ele. Steve pediu a ela que o lembrasse de ir ao correio e depositar dinheiro em seu telefone. Você não gostou nem um pouco da cidade? Não tinha vontade nenhuma de se mudar? Perguntou Ellie, esperançosa. Não, estou ainda mais convencido de que temos muita sorte de viver no campo. Calmo, fresco e tranquilo, disse Steve a ela. Desesperança e tédio. Essa é a vida em seu vilarejo. Al se ressentiu com as palavras do marido. Já fazia um mês desde que Ellie estivera na cidade pela última vez e dera seu número de telefone a Max. Durante todo esse tempo, ela estava se correspondendo com o milionário, e ele até começou a declarar seu amor por ela, e pediu que ela deixasse o marido e fosse com ele. A princípio, Ellie pensou em parar com tudo isso, mas a todo momento, ela não conseguia deixar de responder às mensagens do homem. Enquanto isso, com Steve, o relacionamento estava ficando cada vez pior. Steve continuava recebendo visitas de um empresário da cidade. Ele visitava o fazendeiro 2 ou 3 vezes por semana, mas Steve ainda recusava o dinheiro e dizia que não venderia a fazenda. Não se surpreenda se algo ruim acontecer com sua fazenda. Na última reunião, o empresário não aguentou e decidiu assustar Steve. Mas o homem disse que não tinha medo de nada. Ellie apertou a cabeça. Ela implorou ao marido que caísse em si. Se ele já estava recebendo ameaças, era melhor aceitar o que estava sendo oferecido. Sua fazenda seria perdida, e você não ganharia nada com isso. Ellie tentou convencer Steve a ter juízo. Eles não vão fazer nada. Só estão assustando você. O homem respondeu com um aceno de mão. É um vilarejo grande. Eles encontrarão outro lugar. Mais cedo ou mais tarde, desistirão. Mas Ellie não estava convencida. Se o empresário era tão apegado a esse território, ele o queria. Ele poderia ter encontrado outro terreno há muito tempo e começado a construir. A mulher decidiu pedir ajuda ao seu amante. Ela escreveu para Max. Enviou fotos do empresário. Ellie pensou que, como ela e Max eram milionários da mesma cidade, provavelmente se conheciam. Desculpe-me, mas este é um homem muito sério, respondeu Max. Não posso ajudá-la. Decida-se logo a vir morar comigo. Pelo que parece, seu marido está prestes a perder tudo. Ellie percebeu que Steve realmente não mudaria de ideia. Ela decidiu deixá-lo.
mas não imediatamente. Primeiro, ela teve de se preparar mentalmente para dormir com a ideia. Durante a noite, Steve e Ellie foram acordados pelos gritos de um vizinho. A fazenda de vocês está pegando fogo. Vão apagar o fogo. Quando vocês esperarem pela brigada de incêndio, o fogo já terá se alastrado para as casas, gritou o homem. Steve e Ellie pegaram baldes e correram para a fazenda. Eles conseguiram impedir que o fogo se alastrasse e, em seguida, os bombeiros chegaram. Foi preciso esperar até de manhã para apagar o trabalho da vida de Steve. E ele se sentou no chão, segurando a cabeça e soluçando. Como isso foi possível? Como? Infelizmente, eles descobriram o fogo tarde demais, e todo o gado morreu sufocado quase que imediatamente. Steve soluçava, batendo no chão, jogando as mãos para o alto e perguntando aos céus por quê e para quê. Ele provocou o incêndio. Vou provar isso. Steve está falando desde esta manhã. Os bombeiros não lhe disseram que a fiação estava em curto? Ellie lhe respondeu. Não estou nem um pouco surpreso. O lugar está em ruínas há muito tempo. Não. Primeiro, ele me procurou me ameaçando. Depois, na mesma noite, houve um incêndio. Está dizendo que é uma coincidência. O Steve não deixou isso passar. Estou dizendo que é um sinal. Você fez tudo o que podia aqui, mas está vendo que não está funcionando, disse Ellie. Vamos vender a casa e nos mudar para a cidade. Não há mais nada que nos mantenha aqui. Eu não vou embora. Steve gritou e bateu com o punho na mesa. Ellie estava assustada. Ela nunca tinha visto o marido tão irritado antes. Vou reconstruir tudo. Vou começar do zero. Eles não podem me quebrar. Este terreno é meu por direito. Nesse caso, preciso lhe dizer que estou indo embora. Ellie lhe respondeu com tristeza na voz. Eu lhe dei uma última chance. Mas você não vai querer perder mais tempo neste vilarejo remoto. Se não deu certo da primeira vez, não faz sentido tentar da segunda ou terceira vez. A princípio, Steve não acreditou em sua esposa. Ele não queria admitir a verdade e quando ela estava fazendo as malas. Ele achava que sua esposa só queria pressioná-lo. Mas, apesar de estar deprimido, ele não está quebrado. Steve não está indo para a cidade e tinha certeza de que sua decisão era a correta. De repente, um carro parou em frente à casa. Steve saiu. Ele pensou que fosse um empresário vindo para levar a fazenda embora. Mas era um carro diferente, e um homem diferente saiu dele. Ellie saiu do carro com uma mala na mão, correu até o homem e o abraçou com força. Só agora, Steve percebeu que ela não o estava enganando, que não era um jogo feminino. Ellie realmente tinha um amante rico. Ellie entrou no carro e manteve os olhos em seu esposo até o último momento. Não havia nenhuma emoção em seu rosto. Os eventos recentes simplesmente o haviam devastado moralmente. Os ratos são os primeiros a fugir de um navio que está afundando, disse Steve, enquanto o carro desaparecia no horizonte. Ellie estava morando na casa de Max há um mês. Ela começou a viver uma vida diferente, interessante, cheia de eventos, sem economizar dinheiro, inclusive para si mesma. Ellie comprou muitas roupas novas e bonitas para si mesma, arrumou seu cabelo, foi a uma esteticista. Em uma palavra, uma aldeã. Ficou difícil reconhecê-la. Mas nem tudo o que Ellie esperava da vida com um milionário coincidia com a realidade. O homem desaparecia com muita frequência, raramente estava em casa. Max explicou isso pelo fato de ele ter reuniões constantes de trabalho. Mas o que confundia Ellie era o fato de ele voltar com cheiro de bebida e, às vezes, com cheiro de perfume de mulher. Isso também faz parte de minha vida, explicou Max. Os sócios nem sempre são homens e, às vezes, as negociações devem ser informais. Os contratos são assinados mais rapidamente com um copo de conhaque.
Ellie foi compreensiva. Até agora, Max não tinha dado nenhum motivo específico para não confiar nele. Embora às vezes parecesse à mulher que ele estava interessado nela apenas como um troféu. E quando Max conseguia o que queria, o interesse desaparecia. Mas logo Ellie teria uma surpresa. Max decidiu apresentá-la a seus amigos. Era o aniversário de um de seus amigos. Só que esse feriado não trouxe nenhuma alegria para Ellie. Ela ficou ainda mais preocupada porque viu que tipo de esposas os amigos de Max tinham. Não quero dizer que elas fossem muito mais bonitas do que Ellie, mas eram tão bem arrumadas, nada naturais, como se estivessem em um quadro. Também havia muitas garotas soltas no baile de gala. Nenhuma delas tinha vergonha de se aproximar de Max para flertar abertamente com ele, mesmo na frente de Ellie. Algumas das moças o beijaram no rosto ao cumprimentá-lo. Outras o abraçaram. Havia garotas circulando em torno do homem o tempo todo. A presença de Ellie ao lado dele não constrangia ninguém. Como as moças se comportam perto dele quando ele está sozinho. Ellie fez uma careta para si mesma. Mas o que a irritava ainda mais era que Max também ficava feliz em responder ao flerte, beijando-a e abraçando-a. No dia seguinte àquela festa, Ellie decidiu levantar a questão do comportamento de Max com as mulheres na sua ausência. Durante muito tempo, ela se perguntou se tinha o direito de fazer uma reclamação. Afinal, até o momento, Ellie estava vivendo exclusivamente às custas de Max. Mas, por outro lado, ela havia deixado o marido por ele, deixado toda a sua vida passada para trás. Afinal de contas, eles vivem juntos e são um casal. É claro que ela tem o direito de ficar com ciúmes e dizer que não gosta da atenção excessiva ao seu homem. Sou muito culpado por deixá-la preocupada, respondeu Max com uma voz ingênua, depois de ouvir as alegações de sua amada. A propósito, Ellie não notou essa insinceridade. Ela achava que Max estava sendo honesto com ela. Vamos nos casar, sugeriu Max de repente. Vamos nos tornar marido e mulher. Os olhos de Ellie se arregalaram. Ela esclareceu se havia percebido corretamente que o homem acabara de pedi-la em casamento. Sim, divorcie-se de seu marido. E você e eu vamos nos divorciar no dia seguinte. Max exclamou com entusiasmo. Ele estava tão empolgado com a ideia que pegou Ellie nos braços e a carregou pela sala. Ellie percebeu a positividade dele. Ela também estava sorrindo e pulando de felicidade. Naquele mesmo dia, ela foi ao cartório para pedir o divórcio. Para Steve, a mulher decidiu não telefonar. Ela simplesmente escreveu uma mensagem para dizer que havia entrado com o pedido de divórcio. Depende de você, respondeu Steve. Não houve mais nenhuma resposta dele. Ele nem mesmo iria comparecer ao julgamento. Eles não tinham filhos. Ambos concordaram. Portanto, não houve dificuldades com o divórcio. Um mês depois, Ellie fez o pedido de divórcio e enviou uma cópia para a aldeia pelo correio. Então foi isso, disse Steve calmamente, olhando para a certidão de divórcio que ele tirou do envelope. Nossa história acabou. Nós a havíamos imaginado de forma diferente. Steve tirou uma garrafa de vodka da geladeira, que estava apenas esperando por esse dia. Em geral, o homem não bebia, mas nesse dia, ele queria esquecer. Ele foi até seu vizinho e amigo John. Ele sabia que um dia eles fariam esse triste banquete. Mas Steve era apenas um convidado no início. Depois de algumas doses de chá, seu humor melhorou. E ela ainda sabe quem perdeu, exclamou ele com confiança. Ela voltará correndo. E você não vai aceitar? Seu companheiro o encorajou. Você vai voltar para a cidade? Não. Eu vou, John, respondeu Steve, com tristeza. Não quero nenhuma outra mulher. Farei qualquer coisa, só para provar
que ela está errada. Vou comprar um carro melhor do que aquele amante dela. Eu procuraria outra mulher se fosse você, disse John. Mas depende de você. Vamos beber para que dê certo. E dará. Disse Steve com total confiança. Dessa vez, não havia dúvidas. Fazia quase um ano que Max e Ellie haviam se casado. Em vão, a mulher esperava que, após o casamento, seu esposo mudasse. As coisas só pioravam a cada mês. Max não apenas chegava em casa tarde da noite com batom na camisa. Ele começou a atacar Ellie. Se ela tivesse a coragem de lhe fazer alguma pergunta. Não é da sua conta. Ele gritou para a esposa. Você é uma mera mulher guardada nesta casa. De fato, Ellie nunca teve nada de seu. Max não a deixava ir trabalhar. Não abria um negócio para ela, embora ela o pedisse. Ellie não sabia como havia se enganado tanto em relação ao homem. A mulher achava que tinha se encurralado. Não havia como fugir de Max tão facilmente quanto de Steve. Seu novo marido era terrivelmente possessivo e tinha muitas oportunidades para encontrar ou prejudicar um cônjuge fugitivo. Ellie não entendia como deveria viver, se deveria suportar a traição e a humilhação por dinheiro ou deixar tudo e fugir, para que Max nunca a encontrasse. Mais uma vez, já passava da meia-noite e Max não estava em casa. Ellie se serviu de um copo de uísque e ficou na cozinha. Ela não queria perder o momento em que seu marido chegasse em casa. Já passava das 2 da manhã e ele ainda estava fora. De repente, Mary, a governanta, entrou na cozinha. Ela assustou Ellie, porque achou que todos os empregados estavam dormindo. Não podemos ir para a cama até que Max chegue. A governanta lhe respondeu. E se ele quiser comer ou precisar limpar alguma coisa? De qualquer forma, vamos esperar até o último minuto. Que pesadelo! Ele sai todas as noites. E todo esse tempo, você não dorme? Ellie ficou surpresa. Não, nós nos revezamos, é claro, disse Mary a ela. Os guardas, por exemplo. Eles estão sempre acordados porque monitoram as câmeras de segurança. Mas eles têm um horário. Não é sempre a mesma pessoa. Eles podem me avisar que o Max está chegando. Então, eu acordo todo mundo. Mas, para o caso de um guarda tirar um cochilo, sempre há outra pessoa acordada. Agora, por exemplo, é a minha vez. Antes disso, o cozinheiro estava acordado. É como se fosse um tipo de bullying. Tenho certeza de que em outras casas não há esse tipo de coisa. Ellie teve pena da empregada. Mary lhe disse que, de fato, outros empregadores não tinham essas condições e conversou com funcionários de casas vizinhas. Algumas delas tinham isso, mas seus proprietários não saíam todas as noites. Talvez isso acontecesse uma vez a cada poucos meses, por exemplo. Será que eu realmente baguncei o Max desse jeito? Ellie estava preocupada. Agora ele não quer nem ficar em casa. Não, ele sempre foi assim. Como foi com sua primeira esposa? Mary lhe disse. E então, ela ficou com medo e parou de falar. Mas Ellie não podia deixá-la sozinha. Ele já era casado. Ela ficou maravilhada. Ele me disse que eu fui seu primeiro amor. Por que eles se divorciaram? Diga-me, não tenha medo. Vou fingir que não sei. Mary se recusou a falar sobre o passado de seu chefe por um longo tempo. Ela estava prestes a escrever uma carta de demissão porque suspeitava que era isso que Max a forçaria a fazer se descobrisse que ela havia contado a Ellie sobre seu primeiro casamento. Mary, eu me torturo todos os dias por ter arruinado um homem tão maravilhoso. Ellie implorou. Eu achava que Max era tão diferente antes do casamento. Como posso não encontrar o motivo de sua mudança em mim mesma? Se eu estiver errada, por favor, me tranquilize. Prometo que ninguém saberá de nossa conversa. Ok. A governanta desistiu. Max já era casado. Eles se separaram há cerca de 7 anos.
E eu lhe juro por tudo o que tenho. Se eu tivesse a chance, eu definitivamente o convenceria a não ir a esse casamento. Rose é a primeira esposa de Max. Ela quase não escapou daquela casa. Ele a espancou muito. Você nem sonharia com isso. O que está acontecendo com você é um pouco mais do que isso. Mas com Rose, começou pequeno. E depois, Max ficou cada vez mais violento. Ele também a traiu. Desapareceu, embora parecesse perfeito, no início do relacionamento. E o que ele fez com essa mulher? Por que ela teve de fugir? Perguntou Ellie, com o peito apertado de medo ou simpatia por uma mulher que ela não conhecia. Ele a esfaqueou porque achou que ela estava flertando com o motorista, disse Mary. Mas isso não aconteceu. Rose simplesmente agradeceu ao homem por sua ajuda. O motorista desistiu, é claro, e Rose simplesmente fugiu pela janela do banheiro. O guarda nem se deu ao trabalho de dizer que ela estava fugindo. Vimos tudo isso pelas câmeras. Foi uma verdadeira demonstração de crueldade. Ellie ficou assustadora. Ela perguntou a Mary se talvez ela devesse fugir agora mesmo em vez de esperar que Max a atacasse com uma faca ou outra arma. Se você tem algum lugar para ir, é exatamente isso que eu a aconselharia a fazer. A governanta respondeu seriamente. Esse é o problema. Não tenho para onde ir, respondeu Ellie com tristeza. Mas você pode ter sorte. Ele ainda nem a tocou, apenas a assustou, argumentou Mary. Eu não deveria ter lhe contado tudo isso. Isso é com você. Mas de uma coisa, você pode ter 100% de certeza. Você não é a culpada pela mudança de Max. Ele sempre foi assim. Ellie pensou sobre isso. Ela realmente não tinha para onde ir. Mas ela também não conseguia acreditar nas palavras da governanta. Sim, Max não era o marido perfeito, mas ela não o via como violento. Ele tinha dado alguns socos. Ele lhe deu um tapa na bochecha uma vez, mas em todas essas vezes, foi como se fosse por negócios. Ellie nunca havia lidado com um tirano doméstico. Ela não sabia que todas as vítimas tinham esse tipo de julgamento. Ela estava tentando proteger Max, encontrar uma explicação para o comportamento dele. Ela deveria ter fugido. Se um homem começasse a se aproximar, não adiantaria nada. Ellie desistiu e não podia mais esperar pelo marido. Ela tomou um banho e foi para a cama. Quando estava prestes a fechar os olhos, ouviu o som do alarme no portão. Max havia chegado. Alguns minutos depois, Max já estava deitado ao lado dela, abraçando-a e falando sobre amor. Por que você esperou por mim? Eu lhe disse que chegaria tarde às negociações. Ele sussurrou suavemente. Não conseguiria dormir sem você. Ellie lhe respondeu. Ela estava tremendo por dentro. Tinha um pouco de medo do marido, mas ele era gentil. Um homem assim parecia incapaz de fazer qualquer mal. A mulher se convenceu de que era melhor viver com um milionário que desaparecia e, às vezes, ia para a esquerda no trabalho do que apodrecer na aldeia com um perdedor sem dinheiro como Steve. No entanto, Ellie decidiu ser mais cuidadosa com seu comportamento. Assim que percebia que a agressividade de seu cônjuge estava passando dos limites, ela arrumava suas coisas e ia embora. Ellie durou bastante tempo. Mais 2 anos foram suficientes para ela. Mas vale a pena observar que Max também não estava sempre em uma farra. Às vezes, ele chegava em casa muito bêbado. E se a esposa ficasse calada, tudo terminava em silêncio. Mas às vezes, ele não suportava tal insolência e levava um tapa nos lábios, na bochecha ou no olho. Depois dessas ofensas, Max sempre dava presentes caros para a esposa, e por algumas semanas, às vezes meses, ele era o cônjuge ideal. Foi por isso que Ellie parou de pensar em divórcio. Ela estava acostumada a viver com essas oscilações emocionais.
Toda vez que Max jurava que aquela era a última vez que ele soltava as mãos, havia manchas de batom na gola da camisa. E Ellie sempre acreditava nele. Mary, que estava assistindo de fora, só conseguia desviar o olhar com tristeza e suspirar com simpatia. Ela sabia que era difícil sair de um relacionamento como esse, principalmente quando o marido era milionário e resolvia todos os problemas com um anel novo ou uma viagem. Era o dia do terceiro aniversário de casamento de Max e Ellie. O homem preparou um jantar para a esposa em um restaurante elegante, e seu presente não era menos elegante. Só que Ellie não percebeu a princípio o que exatamente ele havia decidido dar a ela. Max colocou uma pasta com documentos na frente dela e uma caneta ao lado. "O que é isso?" perguntou Ellie, sorrindo sem jeito. "Você está me dando o divórcio." A mulher ficou um pouco constrangida com o olhar excessivamente sério de Max. Assim que pegou os documentos, ele havia mudado de um cônjuge romântico e amoroso para um homem de negócios sério. "Quero passar uma empresa de construção para você", respondeu ele. Ellie não entendeu o motivo do presente. Ela lhe perguntou, diretamente, por que ele queria um negócio que ela não entendia. "Não quero parecer primitiva, mas não seria mais lógico me dar um salão de beleza ou uma loja de roupas? Algo mais feminino?" perguntou Ellie, gentilmente. Será que ela estava com medo de parecer mercurial ou descontente? Ela tinha 100% de certeza de que Max estava irritado com a reação dela. Mas ele havia feito uma escolha muito estranha. "Se eu tivesse algo assim, certamente lhe daria um salão de beleza ou roupas de presente", respondeu Max, sem estar nem um pouco irritado. "Mas este é um de meus empreendimentos comerciais mais bem-sucedidos. Só quero que você entenda que minha atitude em relação a você é a mais séria possível. Se algo acontecer, você sempre terá o dinheiro. Agora você pode se considerar uma mulher independente. Todos os lucros desse empreendimento serão depositados em sua conta." Vou perguntar novamente. "Você está me preparando para o divórcio?" Ellie não entendeu. Max sorriu docemente e repetiu que não estava pensando em divórcio. "Sabe, todo milionário tem um momento em que percebe que pode confiar em sua esposa", explicou ele. "É um presente, é um gesto de confiança. Você nem precisa entrar em nenhum dos processos. Tudo funcionará sem você. E então, você poderá começar seu próprio negócio para sua alma." Ellie ainda estava pensando se deveria ou não assinar. Tudo parecia um pouco estranho. Mas então, ela recebeu uma mensagem de texto em seu celular de um número que não reconheceu. Havia apenas uma palavra: opt-in. Não foi uma mensagem que a convenceu. Apenas a deixou ainda mais tensa. Mas no final, ela assinou. Max bateu palmas alegremente e pediu ao garçom que trouxesse o champanhe mais caro para comemorar a ocasião. Ellie indicou que precisava se afastar. Ela quase correu para o banheiro feminino e tentou ligar para o número do qual a mensagem havia sido enviada. Quase imediatamente, o telefone foi atendido. Era uma mulher. Ela não disse alô, não se apresentou, apenas deu o endereço e o horário da reunião. Ellie parou de pensar direito, mas ela sabia exatamente o que faria amanhã às 10 horas. Por sorte, Max havia saído antes que Ellie tivesse que sair. Ela se arrumou rapidamente e pegou um táxi. Encontrou-se em uma cafeteria comum, bastante agradável, mas não exatamente caro. "Ellie", gritou o estranho na mesa mais distante. A mulher levantou a mão para mostrar que era ela quem estava ligando e esperando por ela. A voz era parecida com a que Ellie tinha ouvido no metrô. Ellie se sentou à mesa e olhou atentamente para a pessoa que a havia chamado para encontrá-la. Por alguma razão, ela sentiu que já sabia quem estava à sua frente. A mulher
tinha uma cicatriz enorme que cobria quase todo o seu rosto. Ela escondeu as mãos, mas Ellie podia ver as cicatrizes nelas também. Você é a Rose, não é? Perguntou Ellie. Vejo que Mary já falou com você. Rose sorriu de volta. Você tem toda a razão. Eu sou. Mas como você sabia o meu número e o presente do Max? Eu caí em algum tipo de esquema cinza. Ellie tinha muitas perguntas. Eu queria uma resposta para pelo menos uma delas. Rose confirmou que Ellie estava envolvida em uma história duvidosa, mas ela tinha uma boa chance de reverter a situação. Rose começou a dizer que Max decidiu entregar um dos projetos de negócios dele a você por um motivo. Ele acha que está em apuros com essa empresa de construção e quer incriminar você. Ele quer que você vá para a prisão e logo. Ellie ainda não entendia nada. Por que Max havia decidido incriminá-la? Se a situação era essa, ele não poderia ter escolhido um de seus subordinados. Parecia-lhe que a ex-esposa simplesmente decidiu se livrar de sua rival. Talvez ela quisesse Max de volta. Ellie disse seus pensamentos diretamente a Rose, que apenas riu em resposta. Veja essas cicatrizes. Quem você acha que as fez em mim? Ela perguntou. Meu plano tinha como alvo apenas Max. Eu não sabia a quem ele iria entregar a empresa. Tenho sorte de poder matar 2 coelhos com uma cajadada só para vingar meu ex-marido e salvá-la da tirania dele. Além disso, você pode ficar com o negócio lucrativo que Max lhe entregou de bom grado. Qual é o meu lucro se houver algum tipo de armação? Ellie não entendeu. Rose explicou que ela não era a única envolvida no esquema. Max havia prejudicado muitas pessoas, a maioria delas bastante poderosa. O plano deles era que Max tivesse sido enganado. Uma armadilha está esperando por ele em outro projeto. E a empresa de construção está limpa. Eles fizeram isso de propósito, para que ele não percebesse a grande armadilha em vez da pequena. Ele está sendo informado pelo nosso homem. Enquanto Max limpa os rastros e lida com suas maquinações, ele não sabe que a armadilha o aguarda do outro lado. Já existe um caso contra ele, explicou Rose. E quem são essas pessoas que o estão ajudando? Ellie não acreditou na mulher. Quem ele poderia ferir tão gravemente? Por exemplo, meu marido, que era seu melhor amigo e cumpriu pena na prisão por ele, porque foi Max quem o incriminou, respondeu Rose. Da mesma forma que ele está tentando incriminá-la agora. Olhe, eu entendo perfeitamente como o Max pode jogar água em seus ouvidos. Eu mesma aguentei todos os abusos dele por muito tempo. Olhe para mim. Ele desfigurou permanentemente meu rosto e meu corpo. Isso é o que está reservado para você se continuar vendo o mundo com óculos cor-de-rosa. Pode contar com minha ajuda, disse Ellie depois de pensar muito. Não se preocupe, você não precisará fazer nada. Rose sorriu e lhe respondeu. Espere uma semana e você poderá respirar aliviada. Nós faremos tudo sozinhas. Ellie foi para casa. Durante todo o caminho, ela pensou no que estava por vir. O que aconteceria se Max soubesse da armação, se descobrisse que ela estava saindo com a ex-mulher dele? Por que ela não podia ficar em sua aldeia? Ela tinha que entrar nesses jogos. Max estava esperando por ela em casa. Como um cão de guarda, ele ficou sentado na porta, esperando por Ellie. Ela ficou mais do que um pouco assustada quando o viu. Especialmente aquele olhar penetrante que a fitava diretamente em sua alma. Onde você esteve? Calmamente, fazendo sua voz soar ainda mais assustadora, ele perguntou. Conheci uma colega de classe. Eu a encontrei nas mídias sociais. Ellie mentiu. Seu cérebro estava, surpreendentemente, gerando o próprio texto. Não nos víamos há anos, apesar de termos sido melhores amigas. Eu não podia deixar passar a oportunidade de vê-la, de exibi-la. O homem não sabia
se deveria acreditar nas palavras de Ellie ou não. Ele estava passando por um momento difícil, por isso, não podia confiar em ninguém. Mas como ele poderia ser enganado por uma caipira? Ellie era estúpida demais, na opinião dele, para mentir. Nesse caso também, a autoestima inflada do homem fez o jogo de Ellie. Ele não podia nem pensar que sua esposa pudesse enganá-lo. Entendo, disse Max e se levantou de sua cadeira. Ele acreditou em sua esposa, mas não saía de casa novamente. Eu o proíbo de ir a qualquer lugar sem mim. Ela ficou atônita com tal condição. Parece que o homem suspeitava de alguma coisa. Ou simplesmente não queria arriscar, ou estava completamente fora de si. Sua verdadeira face de tirano estava aparecendo. Ellie concordou. De qualquer forma, ela não tinha para onde ir. Mas Max não a ouviu. Ele já tinha ido para seu escritório. Ele não precisava do consentimento de sua esposa. Ela não deveria ter escolha ou voto. Max estava simplesmente se afogando em sua permissividade. Como o poder o corrompia, Ellie não entendia como aquele homem doce e amigável tinha conseguido se transformar em um monstro. Ela não conseguia pensar em nenhuma outra definição para ele. A simples visão dele a aterrorizava. Quando ela imaginava o abuso que o homem fazia de Rose, sentia arrepios na espinha. Isso poderia ter acontecido com ela. Ela havia se enganado, pensando que isso não a afetaria. Max já estava se desvendando. É um fato conhecido que tudo começa pequeno. Mary se aproximou de Ellie. Ela sussurrou baixinho em seu ouvido que não havia nada com que se preocupar. Rose e Ethan já haviam começado seus negócios. A voz de Mary tremeu. Ela temia que Max também ouvisse suas palavras. Então, todo o plano estaria acabado. Isso era simplesmente impossível. Mas esse era o medo intenso que esse homem instilava nelas. 2 ou 3 dias e Max será preso, disse a governanta. Rose me pediu para dizer a vocês que não tenham medo. Quando o caso estiver concluído, vocês serão informados. Isso tranquilizou Ellie um pouco. Ela só podia esperar que nesses 2 ou 3 dias Max não tivesse descoberto esse plano de sua ex-mulher e de seu amigo. Ellie foi para o quarto para ter um pouco de privacidade e ler um livro. Mas ela não conseguia se concentrar no texto, pois havia muitos pensamentos em sua cabeça. E pela primeira vez, desde o divórcio, ela também estava pensando seriamente em Steve. Como ele estava no campo, se tinha encontrado uma nova mulher, construído uma nova fazenda. Talvez ele estivesse apenas bêbado e tivesse morrido há muito tempo. Ela nem sequer sabe. Ellie decidiu que se o caso com Max fosse bem-sucedido, ela definitivamente iria ao vilarejo para visitar o ex-marido. Talvez ele até acalmasse a notícia de que com seu amante, Ellie não conseguiu construir a felicidade. Por alguma razão, ela queria fazer Steve feliz. Ela achava que ele estava ainda mais infeliz do que ela. Para onde eu fui? De repente, a mente de Ali estava acelerada. Que verdadeira garota da fazenda! Serei enganada aqui e ali. Vou ficar sem nada. Oh, esse é o meu castigo por Steve. Que vergonha eu fiz com ele, abandonando-o em seu momento de necessidade. Durante 3 dias, Ellie ficou em estado de alerta. Ela não conseguia nem relaxar quando Max saía para trabalhar. Ficava olhando para o telefone ou para a janela, esperando que o marido viesse correndo e lhe dissesse que estava ciente de todas as armadilhas que estavam sendo preparadas para ele. Max ficou ainda mais irritado. Mas houve uma mudança positiva nele. Ele não cheirava mais a perfume de mulher, e sua camisa não estava marcada com o batom de outra pessoa. Mas Ellie não estava mais feliz com isso. É compreensível que em uma situação como essa, um homem não se importe com a traição. Ele também parou de prestar atenção nela, mas ficou muito irritado.
No terceiro dia, Ellie ficou esperando a ligação. O telefone estava com a tela virada para baixo e ela não sabia quem estava ligando. Se fosse Max, seria melhor ela correr imediatamente. Se fosse Rose, estava tudo acabado e ela poderia respirar. Ellie se lembrou de todas as orações que conhecia, pedindo a Deus que a ajudasse. Mas antes de morrer, ela não conseguia respirar. Não se podia perder uma ligação, não importava de quem viesse. O número de Rose apareceu na tela. Ellie o listou como Claire, uma colega de classe. Ellie nem percebeu para quem sua amiga de escola estava ligando. Max está sendo levado para a delegacia, disse Rose. E depois gritou bem alto de alegria. Já está pronto. Nosso motorista está vindo buscá-la agora. Saia com suas coisas em 20 minutos. Ellie desligou o telefone e se olhou no espelho. Viu uma mulher assustada. O que havia acontecido com ela quando havia se tornado tão fraca? Afinal de contas, ela costumava ser uma verdadeira tempestade. Steve tinha medo de dizer uma palavra a ela. Agora, ela é como um rato caçado, fugindo de um navio que está afundando novamente. Só que agora, ela tem o ouro com ela. Mesmo nessa ocasião, ela estava preocupada. Pensou consigo mesma, apesar de Max ter entregado a empresa a ela. Interessante, pensou ela. Será que ele ficaria com a consciência pesada ao perceber que havia aprisionado uma mulher inocente que ele havia jurado amar? Dificilmente esse homem parecia não ter nenhuma qualidade como consciência. Por que isso aconteceu com ele? Por dinheiro. Ele é assim mesmo. Ellie não sabia responder a essa pergunta. Mas essas especulações a distraíram de suas preocupações. Ellie nem sequer pensou nas coisas que deveria levar com ela. Obviamente, ela não levaria todo o seu guarda-roupa. E será que ela deveria fazer isso? A mulher jogou tudo o que pôde encontrar em sua mala. Só havia um pensamento em sua cabeça. Ela tinha que fugir rapidamente. E se Max voltar? Temos que sair daqui. Ellie também tinha medo de entrar em um carro com um estranho. Mas agora, ela não tinha nada a perder. Ela estava cansada de ter medo de tudo. Se tivesse que morrer nas mãos da máfia, que assim fosse. O motorista levou Ellie a uma bela mansão, um pouco menor que a de Max, mas não pior. Rose e um homem a receberam no portão. Ellie o reconheceu imediatamente. Ele era o homem que queria comprar a fazenda de Steve. Foi por isso que Max não o confrontou? Porque era o melhor amigo dele que ele havia tramado. A quantas outras pessoas o marido dela causou dor e sofrimento? Quantos de seus amigos e familiares sofreram uma punhalada nas costas? Ellie também não entendia como Max tinha conseguido se disfarçar tão habilmente como um homem decente e compreensivo. Afinal de contas, essa foi a impressão que ela teve dele depois de conhecê-lo. Ela o achava perfeito. Ela achava que ele era perfeito. Você queimou a fazenda do meu marido, disse Ellie sem raiva. Ela queria deixar claro que não estava enganada. O homem ficou um pouco ofendido com essa suposição. Ao contrário de seu antigo companheiro, ele sempre havia jogado limpo e nunca havia se enfrentado. Sim, ele havia assustado Steve na época, mas não passava de um blefe. Ethan nunca tomaria a propriedade das pessoas, nunca entraria em um confronto direto. Até mesmo a vingança de Max tinha sido, originalmente, uma ideia de Rose. Suas feridas mentais eram muito profundas. Não é verdade? Ethan lhe respondeu com calma. Era a velha fiação que a queimava. Ellie acenou com a mão. Isso era coisa de dias passados. Agora ela estava mais interessada em seu próprio destino. Mas a mulher só estava interessada em saber como Rose e Ethan haviam se unido. O luto os uniu, respondeu Rose. Enquanto eu estava casada com Max, não havia nada entre nós. Mas Ethan era a única pessoa ao seu redor que me defendia.
Os outros viam Max como um homem perfeito, ou tinham medo de dizer algo contra ele. Nós nos casamos depois que saí da prisão, acrescentou Ethan a resposta de sua esposa. Encontrei Rose por conta própria. Como eu estava preocupado com ela e como fiquei feliz quando descobri que ela havia escapado daquele tirano. Agora estou igualmente feliz por você. A mulher passou uma noite na casa de Ethan e Rose e no dia seguinte alugou um apartamento para garantir que Max saísse de sua vida. Ellie decidiu ir até a casa para ver como as coisas estavam indo agora. O chalé estava de fato fechado e nenhum dos empregados estava lá. Ela só estava interessada no destino de uma pessoa, Mary. Seu número não havia sido removido. Ela sabia que Rose tinha mantido contato com ela. Ellie foi até a ex-mulher de Max. Qual não foi sua surpresa quando Mary abriu a porta para ela? As mulheres se abraçaram com força. Você está aqui agora? Perguntou-lhe Ellie. Sim, minha vida também mudou para melhor. Respondeu-lhe a governanta. A propósito, é muito bom que você tenha vindo. Rose queria falar com você. Rose avisou que Ellie logo seria chamada para interrogatório. Ela lhe disse para contar ao legista apenas o que Ellie precisava saber. A empresa de construção que Max havia lhe dado em seu aniversário. Era só isso. Não havia mais nenhuma informação que ela tivesse ou pudesse ter. Ellie sabia, mas ninguém suspeitava dela. Não havia base para isso. Nada disso era um sonho. Ellie não havia sido enganada por ninguém. E Max foi para a prisão, e por muitos anos. Ele nunca descobriu que sua esposa sabia da armadilha. Ellie se divorciou dele. Max nem sequer discutiu sobre isso. Ele entendia perfeitamente que a mulher não precisava esperar por ele por tanto tempo. Ele seria libertado já idoso. Rose e Ethan ajudaram Ellie com os negócios. Em uma coisa, Max não estava mentindo. Tudo na empresa já era realmente automatizado. Ellie era apenas a proprietária e lucrava. Ela não precisava saber de mais nada. Passaram-se cerca de 6 meses após a história toda. Ellie já tinha estabelecido uma vida estável. Ela havia comprado uma casa, Rose havia se tornado sua melhor amiga e a mulher havia decidido pôr um fim ao último problema que a estava atrapalhando. Ela queria falar com Steve. No caminho para a vila, Ellie pensou em como começaria a conversa. Por onde deveria começar? Com pedidos de desculpas, confissões, perguntas. Mas logo, ela percebeu que não havia como se preparar para essa conversa. Deixar que ela acontecesse como viesse. Nenhum texto memorizado, nenhuma frase preparada soará mais sincera. Portanto, não há necessidade de repassar as palavras em sua cabeça. Ela falará com o coração. Aqui vemos uma casa familiar. Nada mudou aqui. Era a mesma do dia em que ela partiu. Ellie ficou satisfeita ao ver que o quintal e a própria casa pareciam bem cuidados. Isso significava que Steve estava vivo e não estava bêbado. Caso contrário, as coisas teriam sido muito diferentes. Quando Ellie estava prestes a sair do carro, uma mulher apareceu no portão. Ellie parou e fechou a porta. Havia um nó em sua garganta. A mulher era uma verdadeira beleza. Ela nunca tinha visto ninguém como ela no vilarejo. Parecia que Steve tinha construído sua felicidade e encontrado uma nova esposa sem ela. Mas, um segundo depois, aconteceu algo que finalmente atingiu Ellie. Um garotinho saiu correndo atrás do estranho. Ele não parecia ter mais de 2 anos de idade. Ele gritou, "Mamãe!" e sorriu alegremente. Ellie enxugou as lágrimas que, de repente, rolaram por seu rosto. "Estou feliz por você, Steve", disse ela. "Você fez a coisa certa." Ellie ligou o carro e voltou para a cidade. Ela decidiu que não valia a pena se intrometer na nova família de seu ex-marido. Ele havia aprendido a viver sem ela. Então,
ela poderia deixar a jovem mãe nervosa. Até aquele momento, Ellie tinha certeza de que seu ex-marido havia esfriado. Mas por que estava doendo tanto que ela não conseguia respirar? Por que aquelas lágrimas traidoras não paravam de escorrer de seus olhos? Não importava o quanto Ellie tentasse se acalmar. Era inútil. A dor estava congelada em seu coração. Mas ela tentaria erradicá-la. A adaptação à sua nova vida não foi fácil para Ellie. Às vezes, ela acordava à noite com sonhos horríveis, em que Max a atacava com uma faca e deixava em seu rosto e corpo as mesmas cicatrizes de Rose. É incrível como as mulheres podem ser pacientes. Talvez seja impaciência e força e estupidez. Será que Ellie teria sido capaz de se salvar de um marido como Max, se não fosse por Rose e Ethan? Com certeza não. Na melhor das hipóteses, ele a teria jogado na rua, deixando-a sem nada. Ou, na verdade, ele a incriminaria e a mandaria para a prisão. Ellie costumava ser forte. Ela podia e conseguia resolver seus próprios problemas. É por isso que ela tinha pesadelos, porque se perdeu naquele casamento. O que ela queria quando deixou Steve? Certamente não esse resultado. E a vida se resolveu. Steve ficou com uma esposa e um filho decentes. E Ellie ficou com a solidão. Sim, ela era rica e independente. Mas nada disso fazia sentido sem amor. A mulher era solitária, e nenhuma riqueza poderia preencher esse vazio em seu peito. Fazia 5 anos que Ellie havia se mudado para a cidade. Será que ela havia pensado em como terminaria seu divórcio com Steve? Ela certamente não pensou que um dia participaria de uma reunião de negócios sobre seu caso. Tampouco imaginou que se tornaria uma mulher de negócios bem-sucedida, dona não apenas de uma empresa de construção, mas também de uma rede de salões de beleza. Mas, apesar de tudo isso, ela continuaria solteira. Ela tem amigos maravilhosos e leais, como Rose e Ethan, muitos conhecidos e os mais influentes e ricos da cidade. Mas não terá a felicidade feminina simples e principal de ter uma família e uma pessoa favorita por perto. Para compensar de alguma forma sua solidão, Ellie ganhou um lindo cachorro Corgi. Esse amigo de 4 patas se tornou sua válvula de escape. Ela lhe contava como tinha sido seu dia e quais eram seus planos para amanhã. Com ele, ela compartilhava seus sentimentos mais sinceros. Naquele dia, ela tinha uma reunião com um novo fornecedor de materiais para salão de beleza. Ela havia marcado a reunião em seu restaurante favorito, que servia o melhor risoto da cidade. Ellie era uma mulher pontual, mas dessa vez chegou meia hora mais cedo. Ela decidiu ficar no carro para terminar um capítulo do audiolivro. Ela preferia ouvir algo assim, em vez de música na estrada. Ellie gostou da voz do narrador e olhou ao redor. Seu interesse pelos transeuntes não havia diminuído, embora ela fosse rica agora. E dirigindo um carro caro, ela ainda olhava para a cidade como uma mulher que veio do campo. Tudo era interessante e curioso para ela. De repente, um carro estacionou bem na frente dela. Ela não teria notado, mas era exatamente o mesmo. Embora Ellie tivesse pedido especificamente uma determinada cor de tinta, combinando com os aros. Esse carro tinha tudo exatamente igual. Ellie até saiu para ver com quem seus gostos estavam tão alinhados. A mulher esperava ver qualquer pessoa, menos ele. Seu ex-marido Steve saiu do carro. O homem também notou Alai e sorriu amplamente. "Olá", ele disse e se aproximou de Ali de braços abertos. "Quanto tempo esperei para conhecê-la?" Surpreendentemente, Ellie respondeu ao cumprimento e ao abraço dele. "Por que você sonhava em me conhecer? Sua nova esposa e seu filho não estão lhe causando problemas?" Steve olhou para sua ex-esposa como se ela fosse louca. Ele a informou que não tinha uma esposa com filho.
O que você quer dizer com isso? Então, quem eu vi do lado de fora de sua casa? Ou melhor, em nossa casa? Ellie ficou genuinamente surpresa. Se a mulher tivesse ficado do lado de fora de sua antiga casa por apenas alguns minutos naquela época, 2 anos atrás, ela teria visto que um homem completamente diferente havia seguido o rapaz até lá fora. Não era Steve. Então, ela poderia ter sabido muito antes o que havia acontecido com seu marido. Teria o encontrado mais cedo e conversado com ele. Mas ela havia decidido que Steve tinha uma nova família e não queria estragar o idílio deles. Tudo o que ela precisava fazer era olhar pelo espelho retrovisor para ver o estranho. Mas ela decidiu deixar o passado para trás. Essa história vai demorar um pouco, respondeu Steve. Presumo que você tenha uma reunião. Posso sugerir que jantemos e conversemos sobre o assunto. Cancelarei minhas negociações imediatamente. A menos que você esteja ocupado, Ellie respondeu imediatamente. Não posso trabalhar esta noite e esperar por esta noite. Minha curiosidade já está me consumindo. Não tem problema. Eu só estava indo almoçar. Deixe-me pagar-lhe uma bebida então, disse Steve, educadamente, e ofereceu a mão à ex-mulher. Enquanto o homem fazia o pedido, Ellie telefonou para seu parceiro e remarcou a reunião para o dia seguinte. Ninguém se opôs a isso. Estou ouvindo com atenção, disse Ellie e colocou as mãos no queixo como a aluna mais interessada da classe. Deixe-me começar dizendo que quase 1 hora depois que você saiu com seu amante, eu recebi visitas. Steve começou a me contar. Eu até saquei minha espingarda quando vi que era o homem que eu achava que tinha incendiado minha fazenda. Eu estava em tal estado que poderia ter atirado nele. Você acabou de me destruir moralmente. Ellie lançou um olhar culpado para baixo. Na época, ela não havia pensado nos sentimentos de Steve. Ela sonhava com uma vida linda, um amante rico e presentes caros. Foi muito mais tarde que ela pensou na dor que havia causado ao ex-cônjuge. Esse homem tentou por muito tempo me fazer acreditar que não havia ateado fogo em nada, disse Steve. Não acreditei em uma palavra sequer. Não entendi por que ele veio se já havia feito seu trabalho sujo. Para ser sincero, não me lembro de quais palavras o homem encontrou para me convencer de sua inocência. Mas o que me lembro é que ele tirou uma maleta e a entregou a mim. Ela estava cheia de anotações até o topo. Esse estranho me disse que ainda estava disposto a comprar o terreno, mesmo depois do incêndio. Ele me deu ainda mais do que havia planejado oferecer. Ele acrescentou um pouco como compensação moral. E eu concordei. Ellie sorriu. Ela sabia de quem Steve estava falando. Aquele homem era Ethan, que agora era seu bom companheiro. A mulher decidiu que era absolutamente necessário apresentar seu ex-marido a Ethan, se eles continuassem a se comunicar com Steve, é claro. Quando recebi o aviso de divórcio, eu já estava começando um novo negócio, continuou Steve. Decidi que dessa vez começaria um negócio de pesca. Tínhamos uma fazenda de salmão no vilarejo, mas ela estava abandonada. Eu a comprei e a restaurei. Quanto dinheiro aquele empresário lhe deu? Ellie ficou surpresa. O suficiente para realizar um sonho, acrescentou Steve com modéstia. E então, percebi que o vilarejo não era mais suficiente para mim. O negócio estava crescendo, e eu estava recebendo cada vez mais clientes. É difícil encontrar peixe bom em nossa região, portanto, não cometi um erro quando escolhi essa direção. Vendi a casa e me mudei para a cidade, mas não exatamente. Moro fora da cidade, em um vilarejo de elite. Acontece que estou perto da civilização e não se afastando da natureza. Então foi isso que eu vi na casa? A família que comprou a casa de você? Ellie adivinhou. Steve notou que estava agradavelmente surpreso com o fato de Ellie ter vindo vê-lo.
Ele achava que ela nem queria ver a casa. Ele achava que ela não queria nem se lembrar dele. Depois, foi a vez de Allie contar a história de seu casamento com Max. Ela notou que o ex-marido cerrava os punhos, segurando as lágrimas enquanto ouvia sobre como Max havia abusado dela. Ele estava desconfortável, e Allie achou que Steve ainda tinha sentimentos. Eu nunca me esqueci de você, Steve disse em voz baixa, quase inaudível. Tudo o que conquistei foi por sua causa. Eu queria tanto provar a você que eu não era um perdedor, que eu valia alguma coisa. É por isso que sou grato a você até o fim da minha vida. Ellie não conseguiu conter as lágrimas. Ela havia quebrado não apenas a si mesma, mas também Steve. Ambos saíram dessa história como pessoas diferentes. A única coisa que tinham em comum era o fato de serem solitários. Isso porque foram feitos um para o outro. Era impossível para eles encontrar a felicidade em outra pessoa. Aparentemente, valeu a pena passar por um rompimento tão difícil e percorrer esse caminho difícil para entender uma verdade tão simples. Depois dessa conversa, ficou óbvio para os dois que eles não poderiam viver um sem o outro. Mas ambos tinham vergonha de admitir isso. Tudo porque Ellie achava que Steve era indiferente a ela. E Steve achava que Ellie não precisava dele. Mais uma vez, as inseguranças dos ex-cônjuges estão de volta. Mas alguém tinha que dar um passo à frente. Alguém estava destinado a corrigir esse erro. Como Ellie ainda se sentia mais responsável pela separação, ela sugeriu que eles se encontrassem novamente. Steve ficou muito feliz em concordar. Então, eles tiveram outra reunião e mais outra. Depois de um mês de encontros regulares, os ex-cônjuges decidiram que não havia sentido em esconder o fato óbvio de que se amavam e que não era possível imaginar uma vida separada. Isso raramente acontece, mas às vezes os ex-cônjuges se reúnem e algo de bom resulta disso. Allie e Steve conseguiram deixar velhos rancores para trás, deixar o passado para trás. Eles começaram do zero e construíram uma família forte. Mas o principal presente do destino para eles foi Mike, com quem Ellie e Steve sonhavam desde o dia de seu primeiro casamento. Os melhores amigos do casal eram Rose e Ethan, que tiveram uma filha nascida apenas um mês depois de Mike. Os jovens pais sonhavam que um dia seus filhos cresceriam e se apaixonariam. Mas se isso acontecer, não será tão cedo. Por enquanto, as duas empresárias tiveram que aprender seu novo papel como mães. Felizmente, ambas tinham maridos maravilhosos, nos quais podiam confiar. O nascimento de seus filhos apenas fortaleceu ainda mais a amizade delas.